Eu peço agora a palavra de Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Rocieli. Bom dia a todos, boa tarde, na verdade, a todos. É um prazer estar aqui com uma notícia tão importante. Falar de volta às aulas, priorizar as crianças, os jovens é fundamental. Pode passar. Eu queria lembrar a todos que essa é uma história já bastante longa dentro desse processo de Covid, né? Nós apresentamos em junho de 2020 a primeira proposta de retorno e retornamos as primeiras atividades em 8 de setembro, eram opcionais naquela época, inclusive para a própria escola, mas com isso fomos vivendo vários momentos, acompanhando os movimentos, sempre com a área da saúde, mas aprendendo até chegarmos ao ponto do que vamos falar, do período do dia 18 de outubro, onde a gente ainda mantém o distanciamento de 1 metro, mas inicia o processo de obrigatoriedade dentro da rede estadual, e também os 100% dos estudantes podendo estar nas aulas a partir do mês de novembro, nas nossas escolas aqui no estado. Pode passar? É importante também destacar que a gente está falando que a gente não está voltando da mesma maneira, né? As escolas, desculpa, acho que ficou desconfigurado na hora de projetar aqui. As escolas, né, tiveram um investimento alto, a rede estadual, por exemplo, 744 milhões em reformas acontecendo com o programa Escola Mais Bonita, o dinheiro direto na escola, dinheiro na mão dos diretores, Bolsa do Povo, 20 mil pais e mães contratados para as escolas estaduais, protocolos com a vacinação dos professores. Lembrando que o estado de São Paulo foi o primeiro estado a vacinar os profissionais da educação. Isso trouxe uma segurança ainda maior para o que estamos fazendo. E, obviamente, comunicação, acolhimento, que são fundamentais. Pode passar? 625 milhões somente de PDDE repassados neste ano, e com, obviamente, o objetivo de melhorar os espaços, instalação de lavatórios, reforma de banheiros, tudo isso já foi feito pelas nossas escolas e tem melhorado muito. E, obviamente, temos aqui os repasses de produtos também para o Covid. Este ano, já repassamos 25 milhões de reais para o Covid, mas vamos repassar mais 25 milhões para as escolas que precisarem de mais recursos para, obviamente, termos mais ainda segurança. Então, se a escola precisar, a escola estadual ela vai solicitar e nós vamos mandar recursos extras para todas as escolas que necessitarem. Pode passar? Salientando, né? Vacinação de profissionais da educação, 97% dos profissionais da educação da rede estadual já vacinados com esquema vacinal completo, com 2 doses. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já vacinados com a primeira dose. E aqui queria fazer um registro muito importante, que o estado de São Paulo já antecipou para 56 dias após a primeira dose, para se tomar a segunda dose. Então, os jovens de 16 e 17 anos, neste momento, já podem procurar os postos de saúde para fazer a vacinação da segunda dose, completando assim o esquema vacinal. Comorbidades também, isso é muito importante destacar e, obviamente, trará ainda mais segurança para essa população. Pode passar? Então, qual que é o ponto principal? A partir do dia 18 de outubro, será obrigatória a presença em sala de aula, né, mantido o distanciamento com os demais protocolos. Então, no mês de outubro, 1 metro está mantido ainda de distanciamento. Na rede estadual, nós começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira, e o Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. A gente vai publicar, vai ter um prazo onde a escola privada poderá se adaptar à regra. A rede estadual já começará. Para as redes municipais, isso deverá ser observada a regra de cada conselho. Vou dar um exemplo, aproveitando e cumprimentando o prefeito Ricardo Nunes. A cidade de São Paulo tem uma lei específica que regula a rede municipal, inclusive sobre a obrigatoriedade. Portanto, para a rede municipal não se aplicará esta regra. Para cidades que têm conselho municipal próprio, poderá ter, obviamente, outra regra. Mas para aqueles municípios que são regulados pelo Conselho Estadual, que geralmente são os municípios pequenos, né, do nosso estado, eles deverão seguir a regra que é estabelecida pelo Conselho Estadual de São Paulo, que vai deliberar e vai estar publicando a regra já nesta semana. E, obviamente, lembrando, em outubro, né, mantido o distanciamento com a organização da bolha. Então,
neste mês de outubro, a rede estadual basicamente vai funcionar. Tem uma bolha, está organizado com 50%, 60% dos alunos para o dia da segunda-feira, dia 18, são estes 50% e 60% de alunos que deverão ir obrigatoriamente na escola. Na terça-feira, outro grupo de alunos, eles deverão ir neste dia obrigatoriamente. E a partir de novembro não precisaremos mais ter a bolha, porque nós não precisaremos ter este distanciamento. Pode passar? Uma coisa importante, né? Que obviamente existem exceções à regra, né? Eu estou trazendo algumas delas, mas jovens com comorbidades que tenham completado, por exemplo, que tenham alguma doença, que o médico determine que não é aconselhável o seu retorno por qualquer um dos motivos, será respeitado. Então, sempre que houver algum atestado médico, alguma das condições de saúde com alguma fragilidade à Covid, obviamente, as escolas respeitarão isso, por isso a gente vai continuar com as atividades remotas também para os alunos que precisarem. Então, sempre, obviamente, aqui são alguns exemplos, né? Gestantes e puérperas, por exemplo, jovens com alguma doença específica também poderão manter-se ainda no remoto. Pode passar? E a partir do dia 13 de novembro, portanto, 100% obrigatória a presença de todos os estudantes simultaneamente nas nossas salas de aula, com a manutenção de aplicação dos protocolos. Isso é muito, 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 muito importante, gente. Obrigatoriedade de máscara continuará nos espaços escolares até o final do ano. Nós vamos continuar exigindo os demais protocolos. Por exemplo, pode passar, a gente vai continuar ainda com as pessoas sintomáticas, não devem ir à escola, por exemplo. O uso correto, obrigatório das máscaras. A aferição da temperatura permanece como uma regra. Manter a sala isolada, ou seja, só para aquela turma e arejada, né? Sempre com caso suspeito ou confirmado, notificar a UBS e registrar os casos no CIMED e manter a sala de aula sempre preparada, como foi feito desde o ano passado, essa preparação. Então, nós estamos mantendo aí as regras. Governador, esse é um passo muito importante. As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos, depressão, ansiedade. Nunca foi visto o que está sendo visto no mundo com esta geração, e a volta às aulas também é um processo constante e importante. Hoje é um passo fundamental que o Estado de São Paulo está dando, e obviamente dizer somente aos gestores municipais, aos secretários municipais, a gente vai ter reuniões nesses próximos dias, ajustando, alinhando todas as necessidades com a nossa própria rede, com os parceiros, com as redes municipais e também com as escolas privadas. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Rosselli. Nós vamos agora ouvir o prefeito da capital de São Paulo, Ricardo